Fala galera Smart, boa tarde a todos. Bora lá, já vou fixar aqui nosso aviso. Então, tá aí, ó, aviso fixado. Começando mais uma live aí, ó, dia 30/10/2025. Mantendo aí o nosso compromisso de trazer a maior quantidade de lives na semana sobre leilão de imóvel. Não tem nenhum outro canal, não tem nenhum outro perfil no Instagram que tenha 8 lives na semana. Exatamente isso, a gente faz 8 lives na semana. De segunda a quinta, meio-dia e 37, 5 vezes. Terças e quintas de manhã, 7h15 da manhã, 7 vezes. Domingo, 20 horas, 8 vezes. Então, galera, o maior canal de leilão de imóvel do Brasil é o da Smart Leilões. Nosso compromisso há mais de 5 anos de trazer sempre informação de leilão de imóvel para vocês. Nosso compromisso com a seriedade, com a honestidade, para que vocês mudem as suas vidas com leilão de imóvel. As ferramentas estão aí. A gente sempre dá as ferramentas. Agora cabe a você decidir se quer combater ou não. Então quem está na live aqui quer realmente participar desse combate e mudar de vida com leilão de imóvel. Então já compartilha essa live aí com um familiar, um parente, um conhecido, que hoje a gente vai receber aqui nosso parceiro aí, o Guará Caixa, que vai trazer aqui técnicas de como encontrar boas oportunidades ali em leilão de imóvel popular. Para quem quer começar com imóveis populares, é a melhor alternativa, né? Imóveis da Caixa Econômica Federal, imóvel popular, valor baixo, para você começar ou sozinho ou começar com um amigo, um parceiro, um familiar, é a melhor oportunidade. Beleza? Já comentem aí de onde vocês estão falando, né? Sempre gosto de saber de onde vocês falam. Daqui a pouco o Guará tá na área aí, ó. Não sei se o Guará já entrou. O Guará, ele tá com um problema aí que ele não consegue me chamar para entrar. Então eu tenho que caçar ele aqui e habilitar, ó. Deixa eu ver aqui. Guará, manda uma mensagem aí para você aparecer aqui para mim. Não sei se você está conseguindo entrar de novo aí para entrar ao vivo. Digita aí alguma coisa para você. Se você já entrou ao vivo, você já sumiu aqui, né? Que tá muita gente entrando. Manda um oi aí só para eu resgatar aqui e te adicionar. Ó, Léo Dias na área aí, ó, do Rio de Janeiro, turma 26. Mônica Miranda aí, boa tarde. Boa tarde, Márcio Ferreira. Cleiton Marreiros, boa tarde. Christian Braz, boa tarde. Fernando. Paulo Henrique. Carol Costa. Ó, o Guará tá na área aí, ó. Deixa eu chamar ele para entrar ao vivo. Ó, Júlio Silva de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Paulo Henrique. Fala, Guará, beleza? Fala aí. Beleza, Pierre? Bom demais? Como é que tá aí? Tá friozinho aí em BH? Cara, não, acabei de almoçar aqui com o Renan e tá um tempo agradável, mas hoje, amanhã, esses próximos dias, tá com previsão de chuva. E é bom, né, cara? Porque acho que tivemos um período muito longo aí sem chuvas nos últimos meses, então é bom para dar uma limpa. A gente fala, né, limpar o ar aí, tirar um pouco dessa poluição. Então é bom, tá um tempo bom. Ó, exatamente isso aí, ó. Direto aí de Belo Horizonte, eu tô aqui em São Pedro Aldeia aqui, ó, 24 graus, amanheceu chuvoso aí, um climinha frio, né, para Rio de Janeiro, 24 graus é frio, né? Então, estamos aí. Guará, tava comentando aqui com a galera, né, do nosso compromisso de trazer sempre aqui o melhor caminho, a maior quantidade de informações. O Guará tem o maior perfil aí que fala de imóveis populares aí do Brasil, né? E a gente sempre trazendo muita live de muito conhecimento aqui. São 8 lives que a gente faz por semana. Então a gente tem esse compromisso com a verdade, com o conhecimento, né? Com a transparência, para que todos aqueles que queiram entrar nesse mercado tenham os conhecimentos e as ferramentas, né? Então o Guará hoje vai falar aí sobre o que dos imóveis populares. Sempre um tema muito importante, né? Exatamente. Hoje, o que eu até já antecipei para a galera, vou falar sobre tomada de decisão, Pierre. Porque eu considero esse talvez um dos temas mais estratégicos do mundo dos leilões. Porque muitas pessoas, principalmente o pessoal que está aqui conectado com a gente, acho que quase todo mundo, a grande maioria das pessoas aqui, garimpam, pesquisam oportunidades, encontram oportunidades. Mas entre encontrar as oportunidades
e tomar a decisão de compra tem, acho que, um abismo, assim, né? Na verdade, na minha opinião. Primeiro, porque envolve questões de conhecimento sobre como capturar, como analisar as informações sobre aquele imóvel. Tem um fator também até de experiência ali mesmo. Pô, não tô com todas as informações em mãos. Será que vou? Será que eu arrisco? Será que não? Que é um fator que a gente, hoje em dia, a gente utiliza muito, né, nas nossas arrematações, né, Pierre? E o terceiro, na minha opinião, seria um fator de confiança também, né, envolvido, né, Pierre? Porque eu me lembro ali, alguns anos atrás, eu tendo feito toda uma análise, ter muita confiança da análise que eu fiz, que o imóvel é bom e tudo mais, fiz diligência, ia até o imóvel, pô, capturava tudo. Na hora de dar aquele enter ali, de, pô, se eu comprar, tem que pagar, né? Tô aqui com o dinheiro reservado para isso, tá tudo certo, mas ainda assim a gente dá uma estremecida ali, né, na hora de dar esse último botão ali de comprar mesmo efetivamente o imóvel. Então, esse momento de tomada de decisão, eu considero ele um fator muito estratégico e que quase que também, acho que ele é muito determinante no sucesso nosso nesse ramo, né, Pierre? Ó, exatamente. Inclusive, quem faz a mentoria do Zero Arrematação acompanha lá que tem uma semana que a gente trata exatamente disso, né? Da tomada de decisão. A gente faz ali a análise financeira, análise jurídica, vai movendo o card lá no aplicativo e chega no momento que é a de tomada de decisão, de você analisar se vai participar ou não, né? Você foi construindo ali uma série de informações sobre aquele imóvel e chega no momento que você tem que decidir se você descarta ou se você participa, né? E são várias variáveis, né, envolvidas aí nessa tomada de decisão. Então é importante, não tem como você só chegar ali e dar o lance. Não tem, você tem que fazer uma série de análise e vai chegar num ponto que você tem que decidir. E às vezes você não tem todas as informações possíveis para participar daquele leilão. Nem sempre você vai conseguir todas as informações. E isso é bom e isso é ruim também, né? É bom porque vai tirar muita gente do jogo que não sabe decidir, que não sabe é, fazer a previsibilidade dos efeitos da ausência dessas informações, se realmente vai afetar ou não a arrematação, daquele cara que não sabe nada. E aquele cara provavelmente ele vai desistir. Então, para ele é ruim. Mas para o cara que é esperto, que já sabe ali os cenários, ele decide com às vezes, nem todas as informações possíveis, né? Então, é exatamente Exato. isso aí que o Guará vai trazer aqui, voltado, né, específico aí para os imóveis populares, né? Exatamente. E tem um outro aspecto também, né, que não é só talvez analítico ali, não sei, de análise do imóvel em si, não tem só a ver com o imóvel, mas tem um aspecto de fluxo de caixa. Quanto que você tem aí na sua conta, ou né, quanto que você tem disponível para investir nesse imóvel? Pô, se você tem todas as suas economias ali, você tem 100 mil reais guardado, você vai fazer uma arrematação de 80 mil, de 90 mil, de 100 mil? Pô, isso aí, cara, influencia muito essa tomada de decisão, porque a própria pessoa fala assim, pô, será que esse imóvel aqui, cara, eu vou me descapitalizar completamente se comprar isso, se der errado. E se der certo, daí fica aquele sentimento na cabeça de falar, não, é melhor eu não comprar. Eu já não fiz tudo, mas é melhor não comprar, é muito arriscado. Já quando você vai para uma análise de falar assim, eu tô olhando para imóvel de 30 mil, 40 mil reais, que são os populares que eu gosto muito de comprar, imóveis de 30, 40 mil reais. Se você tem 100 mil, daí talvez você consiga mais confiança para arrematar. Você vê que não tem nada a ver com o imóvel mais. Não tem mais É, absolutamente nada a ver com o imóvel, né, Pierre? bem lembrado aí, né, que eu falei aqui do imóvel em si, né, dos fatores envolvendo o imóvel, as variáveis ali envolvendo aquele imóvel, mas tem também essa questão aí da circunstância da pessoa. A pessoa está com muito capital ou está com pouco capital? O arrematante, né, quando ele é um arrematante em série, chega no momento que ele arrematou vários imóveis, ele está meio que sem dinheiro, ele está com pouco dinheiro, então ele é mais seletivo na hora de tomar a decisão, ele não vou entrar. Que não é porque não era um imóvel bom, é porque naquele momento ele está mais apertado, então ele quer entrar ali o mais certeiro possível, né? Então, psicologicamente, a mente já joga ele para descartar. Quando você está com muito dinheiro no início ali, né? Não arrematei, estou com capital grande aqui, é o contrário, você já tem uma tendência a querer arrematar para alocar aquele capital. Então, tem que ter um controle, né, desse emocional, do psicológico, que afeta a gente sem a gente nem estar sabendo, né?
Exatamente. Então, para essa tomada de decisão mais segura, o que a gente está falando aqui, né, Pierre, é de que você também tem que olhar para o seu lado financeiro. Eu também, um outro ponto que eu considero importante para a tomada de decisão de comprar ou não, é se eu já tenho imóveis no lugar também, Pierre. Por quê? Por que isso é importante? Se eu já tenho imóveis naquele local, eu sei que para a grande maioria, talvez aqui que esteja iniciando, ainda não tem imóveis em nenhum imóvel de leilão, mas quando você passa a ter imóveis de leilão numa cidade, num bairro, numa região, você fala assim: tem dois pontos que eu acho que é importante falar. Primeiro, tá tendo liquidez? Tá indo bem? Tô recebendo muita oferta de compra e tudo mais? Será que não é melhor eu esperar essa operação ser concretizada para comprar mais? Eu já cometi esse erro, Pierre. O que eu fiz? Antes de finalizar uma operação lá, por exemplo, em Santo Antônio do Descoberto, que tem muitos imóveis lá na região metropolitana de Brasília, eu fui lá e comprei 3. Porque na minha cabeça é o seguinte, Pierre, e não sei se eu. Talvez eu faria provavelmente diferente hoje. Falei, não, pô, se eu tô indo para aquela região e dá muito trabalho iniciar uma operação de pedreiro, de diligente, de corretor, de contatos na região, falei, eu vou comprar logo 3, que tem muitos imóveis lá, e eu meio que ganho também na escala. Mas, na minha cabeça hoje, do Guaraci hoje, eu acho que ele fala assim, não, eu vou entrar em Santo Antônio do Descoberto, porque lá tem muitos imóveis. Mas não tem por que eu me desesperar agora de comprar 3. Eu não sei como que a cidade vai performar na venda. Compro um, tenha paciência. Investimento tem muito a ver com paciência. Quando a gente se desespera, quando a gente vai na urgência, quando a gente está afoito, normalmente a gente faz alguma cagada em termos de investimento. Então, nesse caso, se eu tivesse que voltar para trás agora, provavelmente eu teria comprado um imóvel naquela cidade, sabendo que tem outros imóveis lá, que tem um potencial de continuidade dessa operação, porém não teria comprado 3 de uma vez, que na época eu achei que era uma melhor decisão, entendeu, Pierre? Deu all-in ali, né? Já que eu vou pegar aqui, eu vou pegar três logo e aproveitar toda a logística ali, né? De pintor, o pessoal para reformar, contato com ali, síndico. Às vezes tem um mentorado nosso que fez uma live com o Pedro, que ele tem vários imóveis no mesmo prédio. Então ele já identificou que era uma boa oportunidade, aí quando apareceu outro imóvel, ele já foi arrematando, ele já tinha contato com a portaria, com o síndico, já tinha fácil acesso ao condomínio, já conhecia pedreiro, mão de obra ali para fazer reforma, já conhecia os corretores da localidade para vender, então a operação já estava redonda. Aí justifica, né? Você continuar ali se o negócio já está dando certo, né? Mas como você falou, né? Não dá para arriscar de pegar vários de uma vez só na mesma localidade se você ainda não testou, se você ainda não verificou que ali realmente vai ser lucrativo, vai ter uma boa demanda, né? Uma boa liquidez para o imóvel, né? Exatamente. Então, o que a gente, mais uma vez, que a gente está falando aqui são aspectos que não têm relação direta com o imóvel, mas sim com o contexto, com a situação que você está financeira, se você já tem imóveis ou não naquela cidade. Porque você já ter operações bem-sucedidas numa localização também influencia na tomada de decisão, né, não, Pierre? Porque o que acontece? Eu já fiz uma, duas ou mais operações bem-sucedidas naquele bairro, naquela região, naquele perfil de imóvel. O que acontece? Pô, eu vou mais confiante de que vou ter uma lucratividade boa naquele imóvel. Não está o melhor preço, né? Não está o melhor ROI, não está o melhor lucro das operações que eu tenho feita, mas eu estou com uma confiança de que ali vai ter uma operação redonda, uma liquidez alta, né? Uma operação mais rápida. Então, se fosse uma cidade nova, talvez eu não compraria aquele imóvel. Numa cidade já, ou num condomínio, ou num prédio, que nem você falou, que eu já fiz uma operação bem sucedida, justifica eu reduzir um pouco minha lucratividade pela confiança que eu tenho de que essa operação vai rodar bem também, né, Pierre? Exatamente. Se você já fez uma operação boa ali, já tem todo o aparato ali montado, você tem mais confiança para entrar ali e talvez até com talvez uma margem de retorno menor, mas porque vai ser mais fácil de você tocar o negócio. Então você coloca isso na balança também. Qual é o custo-benefício dessa operação? Olha, ele pode até me dar uma margem menor, mas eu sei que vende rápido. Eu já tenho todo o aparato ali para deixar o imóvel pronto. Então são variáveis que você vai ajustando ali no meio do caminho, né? Então tem que ser analisado, né? Agora, vamos supor, Guará, que o cara nunca rematou nada, né? Que pode Tá. ser a realidade de muita gente que está aqui, né? Você já tem experiência, então você já usa essas referências, né, para tomar de decisão. Quais são os pontos principais para o cara que está começando do zero, aí uma boa tomada
de decisão, sendo que vamos supor que ele não tenha referência nenhuma. Assim, vamos dizer que ele não é um espartano, que não conhece ninguém que já fez nada ali naquela cidade, né? Para ele ver que realmente ele está entrando em algo que é seguro, né? Ó, na minha opinião, e eu compartilho isso com alguma frequência, primeiro critério de decisão é a localização. Na minha opinião, é a forma que eu, Guaraci, analiso, sendo bem honesto e transparente com todo mundo aqui, o primeiro critério meu é localização. É saber por quê? Porque você comprar um imóvel mal localizado, você basicamente você acabou de entrar numa fria. Você comprou o imóvel, arrematou e já entrou numa fria. Né? Então tem coisas que a gente consegue, que são surpresas que podem aparecer ao longo dessa jornada da arrematação, mas a localização é um fator que a gente consegue ter mais controle, né, Pierre? A gente consegue avaliar com mais de uma forma ali sem precisar de nenhum tipo de informação oculta ou de uma informação privilegiada. Quando você fala de localização, normalmente você consegue capturar essa informação sozinho, né? Com a ajuda de algum, de repente com a ajuda de algum diligente, com a ajuda de algum corretor, com a ajuda de algum profissional da região, mas é uma informação que está muito ali, tá muito dentro do que a gente consegue obter, assim, sabe? Tá nas nossas mãos. E para mim é o fator mais determinante de uma boa operação ou de uma arrematação ruim. Por quê? Além de você, principalmente pela liquidez. Principalmente pela liquidez. O que é liquidez? É a velocidade de venda, nesse caso. É a velocidade do dinheiro voltar para o nosso bolso. Quando você pega um imóvel mal localizado, das duas umas. Das duas uma não, né? É praticamente assim, ou você vai ter muita dificuldade para vender, ou por causa da dificuldade da venda, você vai ter que abaixar muito o valor da venda. Você vai ter que oferecer muito desconto, benefícios para esse seu futuro comprador. Então, a localização, é um fator que tem interferência direta no seu resultado, no valor que você vai conseguir, no tempo seu de venda, no valor que você vai conseguir de venda e se você vai realmente conseguir atingir a expectativa que você traçou na sua análise de viabilidade financeira. Então tá aí, ó, grande sacada aí para quem não tem nenhuma referência da localidade, nunca arrematou lá, não conhece ninguém que arrematou. O ponto mais importante aqui é a localização. O imóvel tem que ser bem localizado, tem que ser aquele imóvel que vende, né? Agora, a boa localização, ela é relativa também, né? Agora, porque quando você compara uma capital é uma coisa, né? Uma cidade desenvolvida, como você compara uma cidade menorzinha, às vezes, na nossa visão, não é uma boa localização, mas lá para a localidade porque é a realidade de lá. Então, a gente tem que analisar com a ótica do cara que mora lá, que vai comprar um imóvel lá, né? Qual é o perfil da pessoa que mora naquela localidade. Então, é bom, né, sempre olhar sobre a ótica de quem é o comprador do meu imóvel, né? Não é importante fazer essa análise? Com certeza. E outro ponto que eu falo muito sobre localização. Guará, estou aqui avaliando um imóvel aqui numa cidade de 10 mil habitantes, de 50 mil habitantes, de 100 mil habitantes. Tem liquidez? Vende rápido? Mas eu recebo muito essa pergunta. E é uma pergunta muito coerente, uma pergunta muito inteligente, inclusive, para quem está falando de investimento. Por quê? Porque quando a gente fala de investimento, o que a gente quer saber? Quanto que eu vou aportar, quanto que eu vou investir, quanto que eu vou lucrar e em quanto tempo, é claro. Então, localização tem a ver com o contexto do local, pessoal. O que eu quero dizer? O tamanho da cidade não é um fator determinante de liquidez. Capital vende mais rápido do que interior? Não tem como te falar nem que sim, nem que não. Depende da localidade dentro dessa cidade. Um imóvel bem localizado no contexto daquela cidade, ele pode ter muito mais liquidez do que uma capital que tem um volume muito grande de interessados, de leads, né, de compradores, porém ela está num contexto ruim, numa rua ruim, numa localização muito periférica, sem tanta oferta de serviços e comércio. Então, quando a gente fala de localização, eu não estou falando de uma cidade pequena, média ou grande. Não tem nada a ver com isso. Isso já é um grande ensinamento para hoje, tá? Quando eu falo de localização, é no contexto da cidade. E Guará, você falou bom aí de localização, né? Então, entre uma boa localização e um imóvel com muito desconto em relação ali ao valor de mercado,
Você vai priorizar aí, sempre a localização ou tem algum contexto que vale pegar o imóvel com muito desconto e aguardar que uma hora vende? Ó, eu falo isso com muita propriedade, Pierre, porque eu já fiz muitas arrematações, centenas aí, né? No caso, aí mais de cento e poucas arrematações, e algumas delas ruins do ponto de vista de localização. Falo com toda honestidade aqui. Tem imóvel meu hoje que eu estou tendo que fazer mágica para vender o imóvel. Eu tenho uma casa, o Pierre, na região ali metropolitana ali do DF, que esse rapaz, não sei, o TH Viagem está falando aqui, ó. Valparaíso? Valparaíso do Goiás, que é uma região metropolitana lá de Brasília, que eu comprei uma casa mal localizada em Valparaíso. Porque eu falei assim, cara, e tá difícil para eu vender essa casa. Foi a primeira compra que você fez lá? Já Nessa conhecia? cidade, sim, só comprei até hoje esse imóvel na cidade de Valparaíso. Valparaíso é uma cidade ruim? Não é uma cidade ruim de venda. Tem bons negócios lá e tudo mais, tanto que eu fui porque eu sabia que, né, já, né, contatos com sócios, com parceiros, a gente falava assim, pô, Valparaíso tem imóveis interessantes. Porém, eu fiz uma compra ruim. Comprei uma região muito afastada lá em Valparaíso. Então, Pierre, eu não posso falar que Valparaíso é um lugar ruim. A questão é, eu comprei numa localidade ruim de Valparaíso. E o que acontece? Que foi a sua pergunta. Por que eu fui atraído a comprar essa casa, Pierre? Porque eu paguei 15 mil reais na casa, pô. Pô, mas a 15 mil reais tá dada também, né? Então, mas olha a merda. Ó, desculpa a palavra aí, mas olha a merda. Beleza, paguei 15 mil reais. Vale muito a pena, não vale? Daí Vale. só que o que você faz? Você tem que desocupar, documentar, reformar e manter a casa. Já está batendo em 35 mil reais o investimento nessa casa. Porque não consigo vender, toda hora tem alguma coisinha, tal, alguma coisa. E com esses mesmos 35 mil reais, se eu tivesse colocado 10, 15 mil reais a mais, teria pego numa melhor localização, já tinha rodado essa operação e ido para a próxima. Então, vou te afirmar que não vale a pena comprar um imóvel barato desse mal localizado. Não vou afirmar, mas a minha experiência é que eu opto hoje por colocar um pouco mais, investir um pouco mais num imóvel que tem mais liquidez do que apenas cego pelo preço e não conseguir rodar a operação. Então tá aí, ó. Experiência do Guará vale mais aí, a localização que vai vender mais rápido do que às vezes um desconto muito grande, que você vai ter uma série de custos ali de manutenção do imóvel, né? E vai demorar bastante a vender. E o dinheiro que você vai gastar, teoricamente, você já teria colocado em outro imóvel, mesmo com uma margem menor, teria vendido mais rápido, já estaria fazendo uma outra operação. Então, são pontos, né, que assim, não existe certo nem errado. Você vai ter que tomar decisões. Esse aí, por exemplo, poderia ter vendido muito rápido, né? Com toda certeza, você já teve imóvel que você comprou e que você não esperava nada e surpreendeu. Então, são pontos que a gente vê ali, mais ou menos, a regra geral, pela experiência, né? Que isso não está escrito em lugar nenhum, é a experiência de vida. E vai ter a exceção, que são aqueles casos que realmente surpreendem. Ainda nesse ponto do que é importante analisar para tomar uma decisão, dentro de imóvel popular, quais são aquelas informações necessárias para você arrematar o imóvel e aquelas que você, assim, mesmo não tendo, você pode passar por cima que não vai dar nenhum problema, né? Ainda continuando o tema de localização, porque ainda tem a ver com isso, a informação para mim essencial do popular é saber a segurança do local. E isso ainda tem a ver com o tema de localização que eu estava falando ainda, né? Por quê? Porque eu já peguei imóveis em regiões com muito problemáticas com criminalidade, paguei muito barato, obviamente, e me deixou ali imobilizado. O capital ficou imobilizado. Por quê? Primeiro, que tive dificuldade para tomar posse. Segundo, que daí até dificuldade para conseguir prestadores de serviço na região. Terceiro, problemas para provar o imóvel para financiamento, porque o engenheiro bate lá, Pierre. O cara nem vai no imóvel, ele simplesmente escreve lá no laudo. Zona insegura, papapá, papapá, tráfico, barricada, não sei o quê. Não sei. Eu tô falando do Rio de Janeiro nesse caso, é um exemplo, tá? Que já acontece, né, infelizmente. Então, está negado o imóvel para financiamento. Então, a questão da segurança do local, ela é primordial para você tomar a decisão de ir em frente ou não.
Se você pode ter algumas dúvidas, Pierre, de quanto que você vai gastar de reforma. Você pode ter dúvidas de quanto você vai gastar com desocupação. Você pode ter dúvidas ligeiras sobre o valor de venda. Mas se você não tem segurança quanto à segurança do local, eu considero que você não deve ir em frente. É uma opinião pessoal minha. Ó, e legal a experiência do Guará com o imóvel popular, né? Ele falou aqui do ponto específico aí, né, no Rio de Janeiro, da violência, que às vezes é um lugar até inacessível. Mas tem também, né, Guará, aquelas cidades que aparentemente é tranquilo, não é um risco assim que você não tem nem acesso ao imóvel, nada, barricada, enfim, controle total, mas tem aquele o famoso furto de material, né? O cara vai lá e vai depredar a casa, né? Então tem esse risco também, né, de você pegar uma localidade que ali é comum as pessoas invadirem as casas, roubar ali telhado, janela e porta, né? Tem que entender também sobre isso, né? Exatamente. Quando eu falo localização em relação à segurança, tem tudo a ver com isso, porque vou te falar algumas cidades que eu já rematei também, ó. Vou falar de Ceará Mirim, que eu gosto muito de falar de Ceará Mirim. E é uma situação um pouco parecida do Rio. Já fiz muitas operações bem sucedidas nesse local, porém tem que ter muitos cuidados. Falar não faça lá, não vou falar não faça lá, porque eu faço operações nesses locais. Mas saiba que tem que ter cuidados adicionais do que algumas outras regiões. Por quê? Ceará Mirim, no caso, tem um mercado paralelo de compra e depredação, compra-venda de materiais de construção. Cara, um mercado paralelo forte, cara. Um mercado de invasão de imóveis lá existe. Onde basicamente o cara, você vai lá, compra uma casa, o cara fala assim: não, não, se você me der 500 conto, R$ 1.000, eu saio da casa. Ele sai da casa, vai para onde? Uma outra casa da Caixa. Então existe um mercado de invasão em Ceará Mirim. E se vocês olham pelo satélite do Google, vocês não precisam confiar no que eu estou falando. É simplesmente pegar os imóveis da cidade de Ceará Mirim, lá no Rio Grande do Norte, na região metropolitana de Natal. Vocês vão lá em alguns bairros, vocês vão ver um monte de casinha sem telhado. Vai ver um monte. Um monte. Não é uma, não, pessoal. São dezenas, dezenas e dezenas e dezenas de casas numa cidade pequena sem telhado. Você vai falar assim, cara, é casa que não finalizou a construção. Não, não. São casas que foram entregues, foram habitadas, as pessoas perderam a casa para a Caixa, foram, em algum momento, não sei se alguém comprou, elas mesmo se assustaram com as notificações que elas receberam de ter perdido o imóvel e vazaram. E o que acontece? Vai embora e leva o quê? Leva embora vaso, janela, porta, telhado, madeira. Só não leva embora piso e parede. O resto leva tudo. Portão, leva tudo. Cara, parte elétrica, de Deve painel ter de uma disjuntor. indústria paralela aí, às vezes nem o ocupante, né, a própria pessoa já com esse intuito aí de pegar para vender, né? Também. Exatamente, exatamente. Então, ô Pierre, você vê que eu estou pesando muito aqui, falando muito sobre localização, porque existem muitos fatores. Vou falar um outro caso meu. Comprei uma casa de condomínio, e condomíniozinho de 4 casas, um condomínio bem popularzinho, 4 casinhas assim. E tá tendo problema de alagar ali a rua, cara. Cara, olha que merda, cara. Daí eles estão lá, daí os vizinhos estão conversando com a prefeitura se tem alguma ação que pode ser feita, tal, para melhoria. Mas quando eu comprei não tinha alagado. Alagou quando? Depois da reforma. Lá alagou, tipo assim, entrou água ali e tal, um pouco na casa ali. Pouca coisa, mas entrou água, cara. Daí como que você atrai compradores numa situação dessa? Então é uma casa que eu tô dando um tempo, tá? Tô dando um tempo nela. Estamos tentando fazer, né? Ali tendo uma conversa com os outros condôminos, pessoas da região, para ver se tem alguma coisa que possa ser feita para melhoria dessa situação. Mas é uma casa que eu vou ter dificuldade de venda, cara. Foi uma compra ruim também, se eu parar para pensar, é uma compra ruim. A gente está imune a erros pela experiência que a gente tem? Não. Eu estou justamente falando isso porque eu já comprei muito e já errei também. Já comprei imóveis, né, que hoje eu não compraria. Então, a localização também tem esse aspecto de, pô, você chegou lá, tá tudo bem, não tem criminalidade, beleza, é só comprar. Não, você não sabe nem se alaga. Então, a gente tem que pensar meio que tem que ser um pouco paranoico, de certa forma,
e exagerado, tem que ser conservador quando a gente vai tomar uma decisão de compra. Decisão de compra, eu acho assim, a gente pode ser arrojado com alguns critérios, né? Como eu falei, uma reforma, uma desocupação, você pode ser um pouco mais assim, tipo, eu estimo que seja isso. Agora, a localização, na minha opinião, não pode brincar. Não pode ter dúvida, muitas dúvidas, não pode ter tanta insegurança. Olha, tá aí, ó, relato do Guará, a gente mostra tudo o que acontece aqui, até quando às vezes não sai 100%, né? Como imaginado, e faz parte do negócio, mas é uma, duas ou três operações aí em várias que o Guará tem, né? Então, assim, ele tem uma carteira, aí por isso ali contrabalanceia. Por isso que é bom, né, ter ali bastante certeza na tomada da decisão, que é o tema da live aqui, né? Tem algum procedimento, Guará, ainda nesse ponto aí da segurança, para ser tomado previamente? É só pela internet? Você paga alguma diligência na localidade para levantar essas informações? Como é que é isso para a pessoa se precaver e saber se ali vai ser seguro ou não ali, né, após a arrematação? Perfeito. Pelo fato da gente arrematar remotamente, Pierre, porque eu estava até falando com o Renan agora há pouco, a gente almoçou junto, eu e o Renan. Eu falei, pô, Renan, a última vez que eu fui no imóvel de leilão meu foi em 2022, que foi eu e Fernando indo lá no nosso apartamento de Perdizes, em São Paulo. Foi a última vez que eu fui presencialmente no imóvel de leilão. Desde então, que já tem mais de 3 anos isso, eu não vou mais nos imóveis. Então, eu faço tudo através do celular e do computador. E o fato de eu fazer de forma remota, as pessoas pensam que é só eu entrar no OLX, no Zap Móveis, digitar no Google ali, no Google Maps, e pronto. Vou tomar uma decisão assertiva. Vou tomar uma decisão que nem o Guará faz. Mas não é isso, pessoal. O fato de eu fazer remotamente não quer dizer que presencialmente não tem ninguém da minha confiança. É uma diligência que a gente fala, né? Uma pessoa indo presencialmente fazendo esse papel por mim, pessoal. Então não misturem o conceito de arrematar remotamente quanto fazer tudo sem a necessidade de uma verificação presencial. São duas coisas muito diferentes, tá bom? Então, sim, respondendo a sua pergunta, é importante demais você ter alguém que vá, ou você, ou alguém que te representa, ir presencialmente no imóvel. Para mim, isso é mandatório. Não vou falar que é bom. É mandatório. Num apartamento num condomínio, você pode até relevar um pouco ainda assim, porque você provavelmente não vai conseguir entrar no prédio, não vai conseguir, né, entrar pela portaria, não vai conseguir. Às vezes o porteiro e o síndico, a administradora, não vão te dar informação sobre o estado de ocupação, quem está lá, o nome de quem está lá, o contato. Mas pelo menos você sabe assim, pô, o condomínio está bem administrado, tô vendo aqui, sabe? Não está largado, a rua é boa, ainda volta para a questão de localização também do local. Então, a ida presencial ao imóvel, ela para mim é mandatória, principalmente quando a gente fala do popular. Então tá aí, ó. Tem que fazer uma diligência aí. Quando você arremata na caixa, indica as Smart Caixa, essa diligência própria pode ser contratada ali via Smart Caixa, né? A gente ajuda nessa diligência e fazer essa análise também junto com o arrematante. Agora, vamos falar um pouquinho aqui de ocupação. O fato do imóvel estar ocupado ou desocupado influencia alguma coisa na sua tomada de decisão de compra? Parece meio óbvio, né? Mas pode ser que, em algum caso, o fato de estar ocupado seja até legal, né? Para a proteção do imóvel, para a manutenção, né? Conservação em algumas localidades, né? Então, como é que é essa ótica aí que você analisa do imóvel estar ocupado ou não estar ocupado? Perfeito. Existem diferentes estratégias quando a gente fala de ocupação. Por quê? Obviamente que o imóvel estar ocupado nos facilita a tomada da posse do imóvel. Acho que é um pouco óbvio, mas bom, se não é óbvio, já estou falando para todo mundo aqui. Quando o imóvel está desocupado, facilita a tomada de posse. Se está ocupado, você precisa negociar uma desocupação. Talvez você precise entrar com uma ação judicial para ter a posse, para despejar essa pessoa, desocupar essa pessoa.
Então, o que isso influencia o fato de estar ocupado na nossa tomada de decisão? Primeiro, porque tem custos. Se o imóvel está ocupado, primeiro ponto é que tem custos. Segundo ponto é que você não sabe exatamente quanto tempo vai levar para desocupar. O imóvel, numa desocupação amigável, costuma levar aí no máximo 2 meses, né, Pierre? Normalmente é no máximo 2 meses. Entre rolar toda essa negociação, a pessoa pedir um tempo, papapá, e a pessoa sair. Então, até 2 meses é um prazo que a gente vê normalmente, né, o Pierre? Quando você não consegue, se você não tem se você não teve contato com o ocupante antes do leilão, que, né, muitas pessoas não conseguem, é normal. Daí é bom você ser conservador, considerar que vai ter um custo de desocupação amigável, né? Vai ter um custo para isso, que talvez isso vá para a emissão na posse, ação judicial, e que então você não, se você para você não ser surpreendido negativamente no final da operação, eu gosto de ser conservador em relação ao tempo de desocupação. Vou colocar ali alguns meses. Pode ser que seja rápido em relação à desocupação amigável, pode ser que seja rápido mesmo depois da ação judicial, 3, 4 meses ali, ou pode ser que seja mais demorado, pode ser 6, 8, 10, 12 meses. Então, eu prefiro ser conservador em relação ao tempo e ao custo, para que eu não seja surpreendido no final. Mas, voltando à sua pergunta principal, eu me assusto com desocupação? Não, não me assusto. E isso não é um critério hoje definitivo para minha tomada de decisão. Se o imóvel estiver desocupado, é um fator a menos para eu analisar nessa equação, nesse momento, uma variável a menos de tomada de decisão. Porém, se está ocupado, daí o que eu faço? Eu olho para a viabilidade, para o cálculo de viabilidade financeira e falo, está ocupado, mas tem um alto retorno. Então, compensa eu insistir, nem que leve um pouco mais de tempo, para desocupar esse imóvel. Então, para mim, nesse caso, não tem problema estar ocupado, porque o imóvel tem uma rentabilidade tão boa que, mesmo que leve 6, 8 meses para desocupar, ainda assim, para mim, está tranquilo. Porque eu comprei imóvel, o imóvel já é meu. Daí a nossa advogada parceira vai cuidar do caso, eu não preciso colocar nenhuma energia e estou cuidando das minhas outras operações. Está imobilizado meu capital? Tá. Porém, em algum momento vai rolar a desocupação e quando rolar, eu retomo a operação, sabe? E vou ter o imóvel ali que eu paguei, sei lá, 40, 50 mil reais, que vale 120, 150. Que eu paguei 100, vale 300. Então, para mim, isso hoje, eu já não tenho mais esse desespero que eu tinha quando eu era mais iniciante. Eu falei, cara, o imóvel é meu, não estou desesperado para correr. Eu quero fazer essa operação o quanto antes? Claro. Com certeza o tempo ele é muito importante quando a gente fala de investimento, principalmente nessa rotatividade de leilão. Porém, a gente já entrou numa fase que eu não preciso mais me desesperar hoje de correr tanto e tal. Falar, não, esse aqui está ocupado, prefiro pegar esse aqui que está desocupado e ter uma lucratividade muito menor. Não estou falando que desocupado tem necessariamente uma lucratividade menor, mas eu sempre então olho para os números da operação e dependendo desse número, se estiver ocupado, ou se diferente. Se estiver ocupado, você fala assim, essa operação está um pouco apertada. Se tiver que desocupar, talvez não faça sentido. Daí eu desisto. Ó, legal. E ainda sobre o imóvel em si, né? Tem que ser falado sobre reforma, né? Que influi a tomada de decisão. Então, como é que você faz essa análise ali do que vai ser feito de reforma, né? É óbvio que a diligência já ajuda, né? A diligência prévia, você vai ter uma noção ali do estado do imóvel, se precisa de uma boa reforma, pode fazer o básico. Então, como é que é a análise da reforma para a tomada de decisão? Perfeito. Eu não olho isoladamente reforma. O que eu quero dizer? Para mim, e eu sugiro que para todo o pessoal que está aí na nossa audiência aí, eu sugiro, né, que pense como investimento total, lucro total, ROI e o tempo. Por quê? Se eu estou comprando a casa por 20 mil e vou gastar 20 mil de reforma, é 40 mil para a casa estar pronta, certo? Se eu vou comprar a casa por 30 mil e gastar 10 de reforma, é 40 mil de investimento também. Agora, mas uma reforma mais complexa demora mais tempo.
Tá bom, pessoal, mas um mês a mais de uma reforma mais complexa é tão determinante assim? Eu já pensei assim no passado. Hoje, esse um mês a mais a menos, para mim, é meio irrelevante. Então, para mim, não interessa o valor de compra e não interessa o valor de reforma. Interessa o combo, a composição de aquisição e reforma, Pierre. Então, para mim, eu olho esses quatro fatores quando eu quero tomar a decisão de compra de um imóvel. Investimento total, porque né, uma coisa é você investir total 40, 50, outra coisa é 200. Tem o capital para 200? Não, não tenho agora. Então, é importante o investimento total. O lucro total, por quê? Pô, eu vou ficar aqui meses nessa operação, vai dar trabalho, tal. Lucro, 15 mil reais. Eu queria ter 15 mil reais agora no bolso? Claro, quem não gostaria de ter 15 mil reais agora no bolso? Mas se eu tenho outras oportunidades que vão me retornar 40, 50 mil reais de lucro, eu prefiro optar pela segunda opção. Então, lucro total. ROI, retorno sobre investimento. Pô, uma coisa é um ROI de 80%. Pô, você põe 100 e volta 100 mais 80. 80% de retorno sobre investimento. Outra coisa é 20. Pô, 20 faz sentido eu me arriscar tanto nessa operação para ganhar 20%, sendo que, pô, poderia estar ganhando ali 13% na renda fixa, 12% na renda fixa sem risco. Então, o ROI ele é importante. Se for muito baixo, daí eu também não entro na operação. E o quarto ponto aqui é a velocidade de venda, que é a liquidez, que eu estou falando tanto aqui né, na live. Porque uma coisa, eu comprei um imóvel com uma galera lá do Rio, um terreno em Petrópolis de 10 mil metros quadrados, no bairro chamado Itaipava, lá em Petrópolis. Pagamos 75 mil reais, ô Pierre. Baixíssima liquidez, cara. Por quê? Porque é um terrenão, uma gleba num lugar que é mais afastado. Tá habitado, tá? Tem gente morando, mas é mais afastado. Porém, quando a gente comprou, a gente avaliou em 500 mil reais. Paguei 75, avaliado em 500. Então, eu sei que tem uma liquidez menor, mas a gente está disposto a correr esse risco pelo retorno que ele vai dar. Quando vender, vai dar um baita de um retorno. Quando vender, vai dar um baita retorno. E eu falei assim, se eu tivesse hoje só 75 mil reais, eu compraria esse terreno? Não, não compraria. Não compraria esse terreno. Olha como são as coisas. Exatamente, né? Então você tem uma carteira, vai depender, é claro, do capital que você tem, né? Se você tem pouco, você vai investir no certeiro. Agora, quando você tem uma carteira de investimento, você tem aquele padrão, que é o seu investimento padrão, que é o que vai rodar sempre, e vai ter aquele 10, 15% que você vai alocar naqueles imóveis que eu chamo de atípicos, né? Que foge um pouquinho do padrão. Um galpão, um terreno, um imóvel comercial que ele tem um potencial ali de demorar talvez a vender, mas um potencial de lucro bem grande. Então você vai fazer algumas operações dessas. Agora não pode o cara que, como você falou aí, né? O cara só tem aquele capital. Ele vai pegar e vai empacar no negócio que vai demorar bastante a vender. Ele vai ficar preso, né? Talvez ele precise do dinheiro ali no meio do caminho e não consiga, né? Ou tenha que vender um preço muito mais barato do que o potencial do imóvel. Então são várias dicas aqui do Guará sobre tomada de decisão. Quanto à questão de dívidas do imóvel, IPTU, condomínio, afeta alguma coisa no imóvel popular? É que muitas vezes você nem tem acesso a essa informação de imediato e o tempo de buscar essa informação não compensa também, né? Imagina você todo imóvel que você vai analisar de popular, ficar entrando em site de prefeitura, ligando, correndo atrás de condomínio, quando é o caso, né? Dá um tempo, dá um trabalho, né? Você chega a fazer essa análise aprofundada ou você consegue fazer ali uma estimativa com a experiência já das arrematações? Vamos lá. Estou pensando aqui. Só repete a pergunta, porque eu tava com um pensamento aqui, eu acabei até esquecendo o que o fio do Vou pensamento refazer aqui. Sobre a questão das dívidas, né? Dívidas, lembrei. IPTU, Perfeito. condomínio. Se você faz uma análise aprofundada, ou se pela experiência ali, às vezes mesmo sem a informação precisa, você arremata que você sabe ali mais ou menos quanto é a dívida, né? Perfeito, vamos lá. IPTU e condomínio. Primeiro ponto, IPTU. IPTU é o seguinte, pessoal. IPTU é uma dívida muito mais fácil de você conseguir ter acesso do que o condomínio.
Porque o IPTU, você faz o contato com a prefeitura, muitas vezes através do site mesmo, você já consegue a informação da dívida do ano corrente, né, 2025 nesse caso, e da dívida ativa dos anos anteriores. Então, a gente tem uma estatística aqui, ô Pierre, hoje, nem sei se eu já te contei isso, mas de aproximadamente 80% dos casos de IPTU, a gente está conseguindo o IPTU do pagamento do boleto. 80% dos casos, a gente está conseguindo a dívida do IPTU antes. Então, tem 20% ali que a gente, né, tem que tomar uma decisão ali, ou de mais risco, né, ou de desistência. Condomínio já cai para 30 a 40% de sucesso antes de conseguir a informação da dívida antes do leilão. Por quê? Porque eles alegam LGPD, dificuldade mesmo. O condomínio, as pessoas, parece um negócio muito louco. Mas a gente está lá fazendo um papel de tentar ajudar na situação, comprar, arrematar o imóvel, pagar as dívidas, e o pessoal ainda, né, dificulta muito o compartilhamento dessas informações. Porque se eu, como arrematante, não tenho acesso à dívida de condomínio, eu fico bem seguro mesmo, cara. Por quê? Porque um imóvel de 100 mil reais, pô, de repente pode ser 2 mil, pode ter 0, pode ter 300 reais, como pode ter 12, 13, 15 mil reais, 20 mil reais de dívida de condomínio. Influencia demais no resultado final dessa operação. Então, uma coisa que eu tenho feito, o IPTU, de certa forma, a gente também percebe que o IPTU tem um valor normalmente bem menor do que o condomínio em relação à dívida. O imóvel popular, ali, uma casinha no interior, sei lá, vai ter 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, sei lá, a depender do lugar, do tamanho da cidade, do tamanho do imóvel. Mas, enfim, quando a gente vê o perfil do imóvel, eu já consigo considerar na minha cabeça um valor aproximado de dívida, mesmo sem verificar. Normalmente eu verifico? Sim. Mas mesmo que eu não verifique, eu já tenho um valor estimado na minha cabeça. Condomínio, o buraco já é mais embaixo. Por quê? Porque a dívida normalmente é bem maior do que IPTU, e a de IPTU, eu considero que ela normalmente não é decisiva na sua tomada de decisão. Normalmente. Porém, a dívida de condomínio, eu já considero ela mais determinante para a arrematação. Então, quando a gente fala de tomada de decisão, eu considero o valor da dívida de condomínio ela essencial para uma boa tomada de decisão. O IPTU eu considero importante, mas talvez não essencial. Ó, tá aí, né? Uma série de dicas aqui de pontos chaves na tomada de decisão, né? Guaraí começou falando do mais importante, né? Que é a localização, depois falou da segurança, né? O imóvel tem que ser uma área segura, né? Que entra dentro de localização também aqui. Falou aí de reforma, das dívidas, falou de diligência. Então, uma live sensacional. Eu vou pedir para a galera que está aqui, ó, e não segue ainda o Guará, seguir aqui do lado, só clicar ali, ó, vai estar ali o perfil do Guará, né? @GuaraCaixa, segue lá. E quem tá aí que é seguidor do Guará e não segue a Smart também, faz o contrário de reciprocidade, segue aqui o canal da Smart Leilões, que é sempre muito conteúdo aqui de leilão de imóveis. A gente já falou aqui, ó, são muitas lives semanais. O Guará também tem live aí, né? Segunda-feira no YouTube, então é muito conteúdo de leilão de imóvel popular aí com o Guará. Não tem ninguém no Brasil que tenha mais arrematação de imóvel popular, mais conhecimento do que o Guará. Então, se você está começando, quer aprender de imóvel popular, que é a porta de entrada de imóvel da Caixa, tem que seguir lá o perfil do Guará. Guará, live sensacional. Já agradecer aqui e deixo aberto aí para as suas considerações finais. Perfeito, pessoal. Então, é isso. Assim, a tomada de decisão ela é sempre muito pessoal, ela é extremamente particular. O mesmo imóvel, nas mesmas condições, todo mundo com o mesmo acesso de informações, uma pessoa talvez compraria o imóvel, outra pessoa talvez não. Por quê? Por todos esses fatores que nós falamos hoje aqui na live. Então, para quem está começando, saiba que sim, existe esse fator, né, de cagaço, de confiança, de segurança, mas seguindo essas recomendações que nós citamos aqui hoje, você vai ter uma chance extremamente maior de fazer um bom negócio do que pessoas que talvez não tenham esse conhecimento, tá, pessoal? Confiem também ali um pouco no seu feeling,
na sua intuição. Por incrível que pareça, a gente tem um fator também um pouco de intuição envolvido ali, de falar, cara, pô, tô sentindo uma energia talvez boa desse imóvel, assim, daí eu não sei, eu de certa forma eu tenho um pouco isso também, falo, cara, não sei, alguma coisa me diz que eu não vou entrar, melhor não entrar nesse negócio, não entro. Claro que se todas as informações estiverem bonitas, positivas, né, confirmadas, daí é claro que normalmente eu vou para cima mesmo, compro. Mas enfim, saibam que também esse é uma decisão extremamente pessoal, onde tudo vai depender, né, do contexto que você está nesse momento, né, a sua situação exata nesse momento da tomada de decisão. É isso aí. Valeu, Guará. Beleza? Um abraço aí, cara. Fica com Deus. Boa tarde. Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais.